Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. E no programa de hoje eu continuo o programa sobre a revista Bis, ou Showbiz, depende de como você a conheceu. E agora eu vou mostrar a segunda fase da revista, que é meio controversa. E se prepara porque tem mais ataque de velharia. Bom, a Showbiz, como eu já disse, acabou em 2001 e voltou em 2005. Depois de alguns especiais, lançou do nada essa edição. Quando eu vi na revistaria, na banca, falei assim, ué, Bis voltou? E o jornaleiro falou, parece que sim. Bom, depois de lançar alguns especiais, eles voltaram em 2005 com essa edição, aproveitando que estava para comemorar os 20 anos. E na capa eles puseram os Rolling Stones, até porque os Rolling Stones foram a primeira capa da Bis. Então achei interessante isso. E aqui eu já vou dividir entre duas fases da segunda fase, tá? Vou colocar essa aqui também sobre o U2, da época que o U2 veio para o Brasil. O interessante deste momento, aqui tem propaganda, é que eles assumiram um visual e uma postura muito próximos das revistas americanas e das revistas britânicas, NME, Mojo, Q, a própria Rolling Stone, que é ter uma coisa mais classuda, mas também falando mais de muitos tipos de música. É claro que eles partiram para o clássico, Rolling Stones, mas tem entrevista com Marcelo Yuca, tem o Benegão, tem muita coisa. O Ricardo Alexandre foi o editor-chefe e fez um bom trabalho, principalmente nesse primeiro momento. E tem várias coisas que lembram muito a fase antiga, vamos dizer, mas, por exemplo, olha que classudo que ficou da entrevista, né? Marcelo Yuca, e ficou muito parecido com revistas gringas, de ter muito texto. As revistas gringas, principalmente as americanas, não teriam nem essas fotos aqui. Mas tudo bem. Aqui bastante entrevista. E se pusesse as fotos coloridas, talvez fosse distrair do texto. Então, aí tem uma matéria com o Hildon. Aí sobre o rock anos 80 que estava rolando na época. E eles até tiram sarro. E aí nós chegamos na parte que eu gosto muito, que é das resenhas aqui. Deixa eu até voltar. Entrevista com o Benegão. Vocês já devem estar vendo que tem esses símbolos aqui. Isso é a nota. Tá? Então tá aqui. O primeiro que ganhou destaque foi Los Hermanos. Então eles tinham as notas aqui, que é o fundamental, recomendável, interessante, decepcionante e só para fãs. Quando era realmente muito ruim. Então ficava mais subjetivo. E não tinha aquilo de, por que você deu 9,5 para este disco? E também é claro que vai da pessoa que está analisando, né? Pode ser que para aquela pessoa o disco da Amy Mann tenha sido bom, mas para outra pessoa não, assim como o disco do Dream Theater. A parte da discoteca básica veio aqui pro meio. Então você está falando de vários álbum. Discoteca básica. E aí eles faziam, eu adorava isso, que era um guia de compras da discografia de uma banda. Então você tem aqui do The Byrds, todos os singles e álbuns que os The Byrds tiveram e as notas que eles dão. Nessa outra edição do U2 é do Black Sabbath. Então você tem uma história resumida do Black Sabbath
e a discografia do Black Sabbath com as devidas notas. Então, por exemplo, eles colocam que Black Sabbath é muito bom, mas Paranoid é fundamental. Então, ela se tornou uma revista menos para iniciantes. Ela é mais para quem gosta mesmo de música. Ela é mais pesada em música, vamos dizer assim. Largou um pouco a parte do comportamento e principalmente da autorreferência. Aí eles também analisavam DVDs, livros, rolavam umas coisas de cultura pop, claro. E até programa de rádio era comentado na época, veja só. Claro, sessão de cartas. Eu tenho mais edições, tá? Eu não tenho só essas edições. Eu tenho muito mais edições, até apareceu do Jack Johnson, eu tenho essa edição também, tá? Como eu fiz da outra vez, eu peguei só algumas para vocês terem ideia de como era. E nas primeiras edições vieram as paradas. Parada de download, de videoclipe, de rádio, de disco. De videoclipe, claro, da saudosa MTV Brasil. Que rolava no Disque e no Top 10. Só que aí veio essa daqui até tudo bem, mas vamos lá. As matérias de capa são sensacionais, tá? Então aqui nós temos o Devendra Banhart, que era muito fã do Caetano e parecia que o Devendra ia estourar no Brasil na época. Fizeram uma matéria com ele. E essa daqui, que é sensacional, é sobre o aniversário, então, de 40 anos do... 40 ou 50 já? Acho que 40. Do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 40 anos, tá aqui. Que aí eles refizeram a capa com todo mundo que eles entrevistaram pra matéria. Então eles entrevistaram os Mutantes, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Rita Lee, Rony Fon, tá aqui o Rony Fon. Então a matéria é muito legal, adorei a Moniquinha aqui. A matéria é muito legal, essa matéria também é muito, muito boa. Como eu disse, essa fase foi uma fase mais pesada mesmo. Ó, Devendra Banhart, se você não conhece, não vai ser essa matéria que vai te apresentar tudo. Mas ainda assim, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ele não vai te falar o que foi o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Você tem que saber, né? Bom, mas qual que é o problema? Bom, você tá vendo aqui um comercial da Pepsi, mas, por exemplo, sessão do Cabe a Cega, em que a pessoa tinha que ouvir e tentar sacar, que aqui é com Igor Cavaleira. Aí eles desenharam uma Cabe a Cega. E eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que isso é muito influência do Pânico na TV. Porque o Pânico na TV, na época, veio com um humor esculhambando, um humor sem muito compromisso. E muitos veículos de mídia abraçaram isso de uma maneira que não precisavam. Por exemplo, essa matéria sobre os Klaxons que vieram ao Brasil. Aí coloca o balãozinho. Sem meus óculos escuros, meus olhos estão sempre with lasers. Isso é uma coisa que você entendia em 2006, 2007. Hoje em dia essa piada não faz o mínimo sentido. Falar o Divan para analisar a separação de Sandy Júnior e lançar a camiseta Força Júnior, que é um negócio que fica meio, tá bom, cara, né? Só os fãs de Sandy Júnior não superaram ainda a separação da banda. Tem artigos opinativos, o que é legal, né? Por exemplo, esse aqui do André Forastieri, o que é legal, mas, por exemplo, aqui fala da questão de baixar MP3 e a época da internet banda larga se instalando no Brasil, que já ficou meio velho. E por coincidência, por enorme coincidência dessa minha opinião, tem uma matéria com o Emílio Surita falando, olha como o Pânico na TV revolucionou a televisão. Aí eles começaram a querer entuchar umas coisas de cinema,
né, não é cinema musical, tá falando de Albergue, o Massacre da Serra Elétrica, então eles já partiram para o outro lado. Tem a matéria principal, que como eu disse, essa é muito boa, sobre os Beatles, mas ó, Loborges, Hit, Caetano, Eduardo Suplicy, Zé Rodrigues. Essa matéria mesmo, ela é muito boa. Só que aí eles partiram até mesmo de heavy metal é o som dos gênios, então nós vamos perguntar umas perguntas difíceis para uns caras do metal para ver se eles sabem mesmo. Gente, tudo bem, tem metaleiros que têm formações incríveis, mas por exemplo, a maioria do Offspring é formada em biomedicina, se não me engano. Essa matéria do Abril Pel Rock é horrível, porque conta o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Conheci a fulana, ela é linda. E uma página para falar dos shows, com um cantinho para falar dos Mutantes. E eles até falam, ei, e a cobertura? Quer dizer, eles têm consciência de que iam reclamar. Então essa parte, a mudança visual não me incomodou. Isso eu achei muito elegante, como um guia do que vai ter nos lançamentos, DVDs, livros, cinema. Tudo bem, cinema e game. Mas ainda assim eu achei legal essa mudança visual que teve depois de um tempo. O guia de compras do James Brown, muito importante. Até eles falam, fuja desse aqui. Mas já é diferente, não é listando a discografia toda, é só pensando os melhores e os piores, coisa que a Road Crew também faz. E encerra com o Discoteca Básica, que aí era do Léo Jaime. Cartas e tudo mais. E tudo com cartoons. Meu Deus, como eles puseram cartoons em todo canto. Aqui é o André Dahmer, né? Uma tirinha do André Dahmer. Mas, nossa senhora, como cansava nesse sentido. Tudo tinha um cartoon no meio. Ou uma piadinha engraçadinha para o guri danoninho não vale por um bifinho. Tá, entendi. Então, essa fase engraçaralha cansou e talvez seja isso que tenha acelerado o final dessa segunda fase. Eu não lembro se foi 2009, 2010, agora eu não lembro. Eu continuei comprando, porque como eu falei, eles davam uma aprofundada em música que até anterior não tinha às vezes. Às vezes era muito boa e às vezes era muito rasa, só pegando coisa do momento. Mas esta daqui, por exemplo, é muito melhor no todo. Não só falando dos Beatles, mas no todo. Sem querer coloquei Stones e Beatles, né, no mesmo vídeo. E isso meio que encerra a segunda fase da Bis. Não teve uma terceira fase, duvido que tenha. Eu gostaria que tivesse. Eu sonho um dia ver mais revistas na banca, porque eu acho que ainda há espaço para isso. Mas isso não é assunto para... E aí, gostou desse conteúdo? Deixa aqui os comentários, não se esquece de assinar o canal. Mas principalmente eu quero saber se você curte esse ataque de velharia, ou como chamaram as relíquias, porque eu tenho muito mais coisa, principalmente agora que eu quero falar sobre revistas de música. Tem revista de música que talvez nem quem fez lembre que fez. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!